Olá, queridos amigos concursandos do LAC Concursos. Estamos aqui para a terceira parte da trilogia e, com todo respeito, eu acho que essa é a mais simplesinha, tá? Se bem que vai ter alguma coisa que eu vou falar das outras duas. Eu falei da Primavera Árabe e do Estado Islâmico, né? Beleza? E aí, cheguei onde o professor Luiz queria, que são os atentados em Paris. Com todo respeito, gente, é mais uma descrição, porque eu já expliquei sobre a Primavera Árabe, o Estado Islâmico, o que motiva o Estado Islâmico, certo? Que é a ação ocidental no Oriente Médio, especificamente na Síria e no Iraque. Muito bem. Perdão, então aí vamos começar por aqui. Eu já dei uma aula sobre isso aqui, não vou falar tudo de novo. Pode ficar tranquilo, pessoal. Presta bem atenção. Vocês sabem que eu já gravei uma aula de atualidades lá atrás, porque foi em janeiro, né? Do Charlie Hebdo. E eu gravei essa aula e eu fiz até um paralelo. Procurei traçar a questão da liberdade de imprensa, porque esse foi um gancho muito pesado que a turma pegou na época, porque atacou um órgão de imprensa, um semanário, um jornal, certo? Beleza? Do francês satírico, né? 12 pessoas mortas, a gente vai falar aqui. E na época eu tracei um paralelo com a questão da liberdade de imprensa, que não é uma coisa absoluta. Inclusive até a repercussão que teve aqui no Brasil, porque de uma hora para outra todo mundo Je suis Charlie, e boa parte do pessoal nunca tinha ouvido falar no jornal, não sabia o que ele publicava. E eu até falei, se você é a favor de tudo que o Charlie publica, então não vem reclamar daquele cara daquela vez da Universal que chutou a santa no programa. Se é liberdade de expressão, é liberdade de expressão. Ela não pode ser um valor absoluto. Tanto que agora o pessoal está estrelando aqui no Brasil que aprovaram a lei de direito de resposta na imprensa. Então já está todo mundo falando que é inconstitucional. Certo? Tudo quanto é jornal, revista, rede, televisão, já quer recorrer ao Supremo. Por quê? Porque agora fica mais difícil avacalhar com a imagem das pessoas, pô. Você não é livre para falar tudo que você pensa sobre uma pessoa. Se a pessoa se sentir ofendida, ela tem o direito de responder. O que é isso? Ela vai inibir a liberdade de imprensa. Dona Miriam Leitão já está escrevendo artigo contra, dizendo que a lei é bolivariana. Na verdade, ela não, os donos da Globo, né? Através dela. Mas eu não vou pegar esse gancho hoje para o Charlie Hebdo, da liberdade de imprensa. Não. Só vou falar do que aconteceu. Que todo mundo se lembra. O semanário francês, satírico, isso foi em 7 de janeiro desse ano, tá? E, perdão, até já deixei aberto, né? Para não ter... Perdão, pepino. Aí você vai lá. Perdão, moçada, eu deixei aberto aqui, mas aí o equipamento, né? Eita. Como diz o outro, para você cometer um erro, basta o ser humano. Mas para fazer uma tremenda P, tem que ter um computador. É bom lembrar que esse cara que está caído aqui, o Ahmed Merabet, esse policial aqui, ele é muçulmano, tá? Ele era muçulmano, tá bom? Tá ferido, parece que é no abdômen, né? Pau! Já foi. Por favor, bem aqui, bem aqui, tem mais uma pessoa ferida, que tem um ferido, tá? Bem aqui nesse cantinho. Se você pegar, você vai ter uma pessoa caída ali. Moçada, esses aí foram os ataques ao Charlie Hebdo, em 7 de janeiro desse ano, tá? Vocês se lembram? Esses ataques foram realizados em Paris, certo? Esses ataques foram realizados em Paris, pelos irmãos Said e Sherif Kouachi, certo? Na verdade, esses ataques do Charlie Hebdo não tem nada a ver com o Estado Islâmico. Quem reivindicou o ataque foi a Al-Qaeda do Iêmen. Você lembra que na Primavera Árabe eu dei aula sobre o Iêmen e falei que lá dentro tem uma célula da Al-Qaeda. E tem mesmo. Então eles foram treinados no Iêmen e reivindicaram esse ataque. Tá? Aqui está a foto
do jornal, né, após o ataque, tudo ensanguentado, certo? 12 mortos e alguns feridos, e o principal motivo dos ataques foram as charges feitas sobre o profeta Maomé, ridicularizando o profeta Maomé, certo? Satirizavam a Sharia, o islamismo. Então essa foi a principal razão para esses ataques. Aqui estão as vítimas, a maior parte cartunistas, funcionários do jornal, certo? Você teve um policial morto, tá ok? Um deles era muçulmano, o Mustafa Urrad, que era corretor do jornal, também era muçulmano, certo? Também era muçulmano e foi assassinado. Então foram 12 vítimas fatais, tá? Aqui estão os dois irmãos, Sherif e Said Kouachi, tá? Após o ataque, a polícia francesa começou uma caçada contra os dois e eles foram cercados no dia 9 de janeiro, numa localidade chamada Dammartin-en-Gaule, que fica a nordeste de Paris, e lá dentro de uma fábrica, depois de 9 horas de cerco, eles invadiram e mataram os dois lá dentro. Inclusive, dentro dessa fábrica tinha algumas pessoas, eles não fizeram mal para ninguém, algumas estavam escondidas, mas diz que teve uma pessoa, uma pessoa que manteve contato com eles, deu água, alguma coisa tal, e eles não mataram o cara, deixaram ele embora e os dois foram mortos. Ao mesmo tempo que estava ocorrendo essa caçada aqui em Paris, contra esses dois, certo? Amedi Coulibaly, certo? Também muçulmano, no dia 8, ele matou uma policial, a Clarissa Jean-Philippe, e feriu um varredor de rua no subúrbio de Montrouge, em Paris. Ele matou uma policial. No dia seguinte, dia 9, mesmo dia da morte dos dois irmãos, ele invadiu um supermercado kosher. Sabe muito bem que supermercado kosher é aquele de comida judaica, né? Em Paris, e matou 4, porque ele sabia que eram judeus que frequentavam ali, matou 4 pessoas lá dentro, fez algumas reféns, certo? A polícia entrou lá, matou ele e liberou os reféns. O jornal britânico The Guardian disse que conseguiu manter contato com ele por telefone, certo? E ele disse que estava fazendo aquilo para defender os muçulmanos oprimidos, principalmente na Palestina. E escolheu como alvo o supermercado porque ele queria atingir os judeus. Enquanto ele estava cometendo esses ataques aqui, a noiva dele, Hayat Boumediene, cruzou a fronteira da Turquia para a Síria, foi para a Síria, acredita-se, para se juntar ao Estado Islâmico. Muito bem. Esses aqui foram os ataques de janeiro desse ano, que chocaram o mundo inteiro, claro. O que não choca, né? Você ter a morte de uma pessoa, você vê aquele vídeo, o cara caído no chão, dá um tiro de fuzil na cabeça dele, certo? Então uma coisa brutal, e aí todo mundo ficou extremamente comovido com isso, fundamentalismo islâmico, claro que é, mas aí eu fiz um contraponto para o pessoal, porque essa questão do fundamentalismo também tem que ser discutida, que é o seguinte: há 3, 4 anos atrás, parece que o pessoal se esquece disso aqui. Você está vendo um cara aqui loirinho, olho claro, bem apessoado, né? Muitas moças, bonito, certo? Anders Behring Breivik. Esse cidadão aqui sozinho matou 76. Só ele. 8 no atentado à bomba em Oslo, capital da Noruega, e 68 num acampamento na ilha de Utoya, onde estava tendo um evento de um partido de esquerda norueguês. Ele foi lá sozinho, matou 68. 76 pessoas. Um cara só. E o que ele é? Cristão. Cristão. Ele é cristão, pô. Então isso aí é fundamentalismo cristão. Claro que é. O cara é islamofóbico, pô. Escreveu, falou mal para burro do Brasil na internet. Brasil, país miscigenado, que não tem tradição, sei lá o que, entendeu? O cara é islamofóbico de extrema direita, certo? Poxa, a página dele na internet cheia de citações xenófobas, racistas, tá? E o cara é cristão. É fundamentalismo cristão. Se você for pegar, eu sei que eu estou falando de mais de 1000 anos atrás, a época das cruzadas, o que os cristãos fizeram para chegar em Jerusalém é que nem aquela cena do inicial daquele filme Caça às Bruxas, do Nicolas Cage, que ele está lutando, de repente ele vira e enfia a espada na barriga de uma mulher, ele não vê que é uma mulher e... Porra! E aí que ele larga tudo, foi matar em nome de Jesus Cristo, gente inocente. Também não é assim, mas a turma já fez isso. Então é fundamentalismo cristão. Da mesma maneira,
Eu citei isso aqui. Fundamentalismo judaico. O Yigal Amir, ele é judeu, de extrema-direita, judeu ortodoxo, que não aceitava os acordos de paz entre Israel e árabes palestinos. Então ele foi lá e matou o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin. Quer dizer, um israelense matou o primeiro-ministro de Israel. Então, fundamentalismo religioso tem para tudo quanto é lado. Pode ser fundamentalismo islâmico, cristão, judaico, para tudo quanto é lado. Agora, ninguém vai negar aqui, pessoal. Claro que eu já falei isso até na outra aula. É claro que o que mais está pegando hoje é o fundamentalismo islâmico, muçulmano. Claro que é. Certo? Beleza? Então, isso aqui já tinha deixado a França de sobreaviso em janeiro. Mas o ano transcorreu numa relativa calma, certo? Você não ficou sabendo de outros ataques, etc., tal, até que vieram os atentados agora, em novembro de 2015. Certo? Foi essa semana. Nós estamos no dia 18, 5, 6 dias que aconteceram. Tá, desculpa, estou gravando no dia 18. 5, 6 dias que aconteceram. E aí, vocês sabem muito bem que foram uma série de atentados ocorridos na noite do dia 13, tá? Em Paris e em Saint-Denis, na França. Certo? Fuzilamentos em massa, atentados suicidas, explosões e uso de reféns. Ao todo ocorreram 3 explosões separadas e 6 fuzilamentos em massa, incluindo bombardeios perto do Stade de France, no subúrbio ao norte de Saint-Denis. Tá, beleza? O ataque mais mortal foi no Teatro Bataclan, tá? Onde os terroristas fuzilaram várias pessoas e fizeram reféns na noite do dia 13 e madrugada do dia 14. Tá ok? 132 pessoas até agora, 89 delas só no Teatro Bataclan, na Boate Bataclan, mais de 350 feridas, 99 em estado grave. Certo? Além das mortes de civis, 8 terroristas foram mortos e as autoridades continuavam a procurar quaisquer cúmplices, certo? O presidente francês François Hollande decretou estado de emergência, o primeiro desde 2005, e colocou controles temporários nas fronteiras. Se você está assistindo essa aula minha hoje, você já está sabendo que a polícia francesa matou um terrorista e uma mulher terrorista detonou, uma mulher bomba detonou o cinto de explosivo que estava nela, e a polícia francesa está procurando os outros envolvidos numa operação hoje em Paris, certo? Muito bem. Os brasileiros vítimas do atentado são 4, identificados até agora. Vítimas não, mas que estavam lá. Tá? O arquiteto Gabriel Sepp está internado no hospital Bichat-Claude, foi ferido nas costas e nas pernas, o estado dele é estável. Psicóloga paulistana Camila Issa está no hospital universitário La Salpêtrière, teve um ferimento grave nas mãos, já foi operada e passa bem. Diego Mauro está bem fora do hospital, e aí a turma levantou mais esse aqui, é uma pessoa de dupla nacionalidade, Nicolas Lapari, ou Lapari, é filho de mãe brasileira e pai francês, estava na Boate Bataclan e não sofreu ferimentos. Então são 4 que têm alguma ligação com o Brasil envolvidos nos episódios, certo? No total aconteceram 7 ataques distintos, compreendendo 3 explosões e 6 fuzilamentos. Tá? As explosões ocorreram perto do Stade de France, enquanto que os tiroteios foram relatados nas imediações das ruas Alibert, Fontaine-au-Roi, Charonne, do Teatro Bataclan, no Boulevard Voltaire, na Avenida de la République e no Boulevard Beaumarchais. Certo? São os locais. Aí nós separamos quais foram os eventos em si. Na Rue de la Fontaine-au-Roi, tiros foram disparados contra o terraço do La Casa Nostra, um restaurante italiano, certo? E ao sul da rua Bichat, por um terrorista empunhando uma metralhadora. 5 pessoas foram mortas e 8 foram feridas nesse ataque aqui. Na rua de Charonne, 2 terroristas dispararam durante... eu vou falar bem claro. Na fonte que eu peguei, o pessoal botava atiradores, tá? Eu troquei por conta própria para terrorista. O cara é um terrorista. Não é atirador, é um terrorista. Então vou dar, já que é terrorismo, então vamos lá. Então 2 terroristas dispararam durante vários minutos no terraço do La Belle Équipe, um restaurante na rua de Charonne, certo? No 11º distrito, e 18 pessoas foram mortas nesse local. No Boulevard Voltaire, um terrorista estourou seu colete suicida.
tá? Detonou seu colete de bomba, pam, um ataque suicida, uma explosão. Nas ruas Bichat e Alibert, terroristas dispararam contra o café Le Carillon e depois contra o restaurante Le Petit Cambodge, um restaurante de comida cambojana. 11 pessoas foram mortas no restaurante, tá? Aí nós tivemos as explosões nos arredores do Stade de France, tá? 3 explosões aconteceram, a primeira no portão J do estádio, matou pelo menos 3 torcedores, e outras 2 nos arredores do estádio, aproximadamente cerca de 20 minutos do jogo, que é aquela cena que o Evra toca a bola, todo mundo viu, e ele olha na segunda explosão, que foi mais forte, certo? A primeira turma achou que tinha sido até um rojão. Então isso já está registrado até na cena do jogo de futebol, tá? Então esses foram os ataques no Stade de France. O presidente François Hollande foi retirado do local no intervalo. E aí o pior ataque, que foi no Teatro Bataclan, que estava com aproximadamente 1.500 pessoas lá dentro para o espetáculo da banda americana Eagles of Death Metal. E após uma hora de concerto, 4 homens entraram, fuzis AK-47, também jogaram granadas, tá, gritando Alá é grande, certo? Allahu Akbar, tá, também falando sobre a situação da Síria. Aqui foram 89 mortes, certo? Então esses aqui, em resumo, foram os ataques que aconteceram em Paris nesse 13 e 14 de novembro. Nós temos aqui algumas imagens, certo? Dos ataques, pessoas sendo carregadas, pessoas sendo socorridas, tá? Beleza? E aí, vocês me perdoem, eu já deixei aberto lá, né? Perdão. Pessoal, esse aqui é o interior da boate Bataclan, certo? Sangue, gente caída para tudo quanto é lado. Esse é o interior da Bataclan, tá? E essa aqui é a parte de trás da boate, uma saída de emergência. Era um repórter do Le Monde que estava trabalhando e ele fica perguntando: "Qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que se passe?" Entendeu? E a turma vai saindo. Tem gente caindo já, gente que sai ferida, mancando, certo? Gritando. Aí, pá, os tiros, você vai ouvindo. Ele vai para a janela. Exatamente o que aconteceu. Aí, qu'est-ce que se passa? Qu'est-ce que se passa? O que está acontecendo? E o pessoal, cara, ninguém vai parar para falar. Tá todo mundo correndo e vai embora para tentar escapar. As pessoas correm, tentam se esconder. O desespero é geral. Alguns tentam escapar pela janela. Você vê que os tiros são lá dentro. O cara tá pendurado aqui, ó. O cara tá pendurado aqui. É possível... Ela tem gente caída sendo resgatada. Então isso aqui foi na boate Bataclan, certo? Eu botei esses vídeos para vocês darem uma olhada. Isso aí foi gravado por um repórter do Le Monde, tá? Então são cenas que chocaram a todos nós que vieram, certo? Após os atentados e foram divulgadas na imprensa, vídeos, tá? E é claro que a primeira reação foi de solidariedade no mundo inteiro. Você vê o Cristo Redentor, aqui tem a Ópera de Sydney, lá na Austrália, a Torre de Belém, lá em Portugal, certo? Todo mundo com as cores da França, para mostrar solidariedade aos franceses. Vocês me perdoem, moçada, eu estou falando porque semana que vem eu vou gravar essa aula, o professor Luiz pediu essa aula. Tá certinho, solidariedade e tal, mas eu achei muito pertinente uma coisa que o pessoal colocou aqui no Brasil na internet, em termos assim de cobrança, tá? Que aqui pro Brasil, para nós brasileiros, não para a turma lá de fora, que você não viu tanta demonstração de solidariedade em relação ao pessoal lá de Mariana, lá de Bento Rodrigues, aquele povoadozinho que foi arrebentado com a lama tóxica lá da Samarco, da Vale do Rio Doce, da BHP Billington, certo? Então, às vezes a coisa é meio seletiva. Quer dizer, somos todos franceses, tal. Facebook, um monte de... Eu não vi isso para a turma de Mariana. Parece que é só porque é francês.
Mas tudo bem, você entende, claro que é Paris, tem um alcance maior, é histórico, é um grande país, a França, claro, certo, morreu mais gente, mais solidariedade para qualquer tipo de episódio. Mas tudo bem. O pessoal se colocou solidário de todas as maneiras no mundo inteiro, demonstrações de preocupação, consternada. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse o nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço.